Luís Montenegro presidiu a inauguração da Unidade de Cuidados de Saúde de Rio de Couros e do edifício multiusos de Caxarias, concelho de Orém, numa sessão que contou ainda com a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, recebidos pelo Presidente da autarquia oriense, Luís Albuquerque, e restante Executivo. Em nota de imprensa, o município refere que estas novas realidades refletem o compromisso da autarquia em reforçar os serviços de proximidade e melhorar as infraestruturas locais, assegurando melhores condições de acesso aos cuidados de saúde e oferecendo um espaço moderno para a gestão autárquica e as atividades da comunidade. No período de intervenções, Luís Miguel Albuquerque destacou a relevância das novas unidades de saúde, sublinhando o seu papel crucial na melhoria da qualidade de vida dos habitantes de Rio de Couros e Caxarias. Nós temos um concelho com cerca de 50 mil habitantes, disperso por 416 km quadrados em 13 juntas e uniões de freguesia, com uma característica muito especial, uma dispersão muito grande. Nós temos duas cidades, uma em Orém, certo concelho, com cerca de 8 mil pessoas, Fátima, com cerca de 13 mil pessoas, e tudo o resto está muito disperso por todo o concelho. E nestas onde nós estamos mais a norte, um envelhecimento muito grande. E obviamente que estes postos, estas extensões de saúde, são importantes e são fundamentais para garantir a qualidade de vida de todos aqueles que aqui habitam e que merecem a nossa atenção, tal como merecem as pessoas que habitam nos grandes centros. E é por isso muito importante para nós que nós possamos requalificar estes locais e possamos dar condições para que as pessoas tenham os cuidados de saúde primários o mais perto possível das suas casas. Nós, em Orém, com estes dois centros de saúde que hoje, estes dois postos de saúde que hoje inauguramos, já são 6 aqueles que qualificámos durante o nosso mandato, durante estes 6 a 7 anos de mandato. E temos mais os dois centros de saúde de Orém e de Fátima, neste momento preparados, um deles, Fátima, para iniciar a obra muito brevemente, e o de Orém, já com adjudicação, com consignação, com visto de Tribunal de Contas, e portanto pensamos que durante este mês, próximo mês de novembro, iremos iniciar obras de investimento de mais de cerca de 1.400.000 euros, que irá requalificar o existente e ampliá-lo, e também temos preparados, estamos neste momento a lançar o concurso para requalificar também e ampliar o Centro de Saúde de Orém, com um investimento também PRR de mais de 2 milhões de euros. E ficaremos com toda a os nossos postos de centros de saúde totalmente requalificados, esperando que no futuro possamos também ter médicos para prestar o serviço que é devido às nossas populações. Como disse no início, o nosso principal problema hoje no Concelho é a falta de médicos, é o problema da saúde, e não fora o projeto Bata Branca, que iniciámos há cerca de ano e meio, onde o município de Orém está também a pagar aos médicos para que aqui possam prestar o seu serviço. Hoje temos 10 médicos no projeto Bata Branca, a situação do Concelho de Orém seria uma verdadeira tragédia. Porque nós, além de termos 17 mil pessoas que continuam a ser médicos de família, embora alguns deles com médicos assistentes, os médicos de Bata Branca, sem qualquer tipo de apoio, obviamente que aquilo que hoje acontece e que não é bom seria muito pior. Eu recordo que há cerca de 2 anos atrás tínhamos filas constantes no Centro de Saúde de Orém, a partir das 3 da manhã. Hoje, felizmente, essa situação não acontece, porque, como vos disse, temos os tais 10 médicos Bata Branca, que são muito importantes e que estão a colmatar uma falha do Serviço Nacional de Saúde de não colocar aqui médicos, porque, efetivamente, isso não tem acontecido. O Concelho de Orém, como sabem, é o segundo concelho, o maior concelho do Distrito de Santarém, é o primeiro concelho em termos de população do Médio Tejo e é o único que não tem um hospital. Obviamente que sabemos e temos a consciência disso, que hoje não é fácil ter mais um hospital em Orém. Agora, o que nós queremos, efetivamente, é ter melhores condições de saúde. E para que isso aconteça, já tive a oportunidade de falar também com o Sr. Ministro da Saúde, temos vindo a falar com o OLS, nós precisamos, efetivamente, de ter em Orém um serviço de atendimento permanente até às 24 horas para resolver muitos dos problemas que temos identificados, para termos assistência às pessoas que, por uma simples constipação, por um simples corte, hoje têm que ir para o hospital de dia.
Todos nós sabemos que o Hospital de Leiria está com problemas graves nas urgências. Se nós aqui em Orem tivéssemos um serviço de atendimento permanente, tenho a certeza que resolvia muitos dos problemas que temos no Conselho de Orem em termos de saúde e também iria ajudar a resolver muitos dos problemas que hoje estão identificados na urgência do Hospital de Leiria. E por isso, aproveitando a presença do Sr. Primeiro-Ministro, do Sr. Ministro da Saúde, peço a vossa melhor atenção para esta situação, porque se isso acontecer, todos nós, a saúde, o Conselho de Orem, o Hospital de Leiria, ficarão muito mais bem servidos. Temos também uma expectativa muito grande em relação ao novo projeto do Governo, os OLS tipo C, para o qual o município de Orem também está selecionado como um dos municípios que irá ter esse projeto e, obviamente, estaremos sempre disponíveis, como sempre tivemos, para colaborar com a CSS, com o Ministério da Saúde, para a implementação o mais rápido possível de uma OLS tipo C aqui no Conselho, porque nos parece que poderá também ajudar a resolver o problema que temos aqui identificado. Hoje, como vos disse, inauguramos 2 postos de saúde e estamos a inaugurar também aqui este local onde nós estamos, a nova sede da Junta de Freguesia de Caxarias. Caxarias é uma vila do Concelho de Orem, uma vila com muita indústria, sem desemprego, porque felizmente temos aqui muitas empresas que aqui se instalam e que têm vindo a trabalhar, e Caxarias era hoje talvez a única freguesia do Concelho de Orem que não tinha uma sede de freguesia devidamente equipada. Estava em instalações precárias e a partir de hoje, com esta inauguração, fica com ótimas instalações, uma obra feita, suportada pelo município. Dizer-vos que todo este investimento foi de cerca de 2 milhões de euros, sendo que uma parte, a parte da saúde, financiada em parte pela CCDR do centro, agradecer também que é a doutora Isabel Macedo, e outra parte totalmente suportada pelo Orçamento Municipal, onde nós estamos, que agora vamos ceder em regime de comodato à Junta de Freguesia de Caxarias, para que a Junta aqui possa também trabalhar. E, portanto, penso que a partir de hoje, Caxarias também tem aqui um espaço digno para que todos aqui possam também ser atendidos em boas condições. Antes de terminar, e permita-me aqui a presença do Primeiro-Ministro, também dar-lhe conta aqui de 2 ou 3 reivindicações que temos vindo há muitos anos a lutar para que elas sejam efetivamente uma realidade. Tive a oportunidade de o dizer quando, no nosso feriado municipal, no passado dia 20 de junho, que esteve presente o Sr. Secretário de Estado, Alder Reis, e hoje vou aqui repetir perante o Sr. Primeiro-Ministro também algumas dessas reivindicações. Uma delas tem a ver com a ligação do IC9 à A1. Não sei se não será caso único no país, um IC que passa pelo itinerário principal e que não se intercede. Obviamente que é uma situação difícil e incompreensível, que tem anos, já esteve em diversos planos estratégicos como prioridades dos governos e ele tem sido sucessivamente adiado. É uma situação que nos preocupa muito, porque o IC9 é uma via que liga o interior ao litoral, serve o Concelho de Orem e não tem ligação à A1, onde passa por baixo dessa mesma A1. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, essa é uma reivindicação antiga que eu pedia que o Governo pudesse ter a melhor atenção para ver se de uma vez por todas conseguirmos resolver esta situação. Outra situação que também é também uma preocupação nossa, agora que o TGV está a dar os primeiros passos, a linha do TGV, nós temos no nosso Concelho uma freguesia, Fátima, que recebe anualmente milhões de pessoas. A maior parte das pessoas que ali se deslocam ou vêm através das suas promessas, da sua fé a pé, ou através do meio rodoviário, através de viaturas pela A1 e pelas principais entradas de Fátima. O TGV vai passar por Leiria, vai ter uma estação em Leiria. O que nós pedimos, e nós, no âmbito da consulta pública do Plano Nacional Ferroviário, apresentámos um contributo para que pudesse ser feito uma ligação em metro de superfície desde a estação de Leiria até Fátima. Acho que iria melhorar muito os acessos a Fátima e iriam também melhorar muito
aquelas pessoas que vêm a Fátima anualmente, e são, como vos disse, milhões de pessoas, terem uma alternativa à sua viatura para poderem também deslocar-se a Fátima. É também um projeto que gostaríamos de ver implementado. Sabemos perfeitamente que estão neste momento a ser trabalhados projetos do TGV da IAN até Lisboa, e esta é também aqui uma situação que, como vos disse, gostaríamos muito que pudesse ser contemplada, porque acho que Fátima, todos os milhões de pessoas que ali ocorrem, mereciam também ter esta alternativa para ali se deslocar. Uma terceira situação tem a ver também com o investimento que temos em curso para os bombeiros de Fátima. O Sr. Primeiro-Ministro sabe perfeitamente dessa situação. Nós temos ali em Fátima, onde, como disse, ocorrem milhões de pessoas anualmente, não temos hoje o mínimo de condições para que as pessoas ali possam, para que a Proteção Civil ali possa trabalhar. As pessoas estão, os profissionais que ali trabalham estão dispersos por diversos locais, os bombeiros, no Colégio de São Miguel, na Rotunda Norte, nos diversos parques do Santuário, e obviamente que um dia destes pode ali acontecer algum problema mais grave e nós todos não ficaremos bem na fotografia se não tivermos um quartel em condições. A Associação elaborou o projeto, aprovou o projeto, investimento de cerca de 4 milhões de euros. A Câmara Municipal já disponibilizou 2 milhões de euros do seu orçamento municipal para a construção desse quartel, e o que nós pedimos é que o Governo possa participar com cerca de 1,5 milhão de euros, que pode ser pago em 2 vezes, para que possamos efetivamente ter esta realidade também em Fátima, porque acho que é uma necessidade para Fátima, para o Conselho de Orem, mas essencialmente para todo o país. Estes são 3 pontos que eu acho que são fundamentais, são importantes para o nosso desenvolvimento, para a nossa qualidade de vida, e que pedia ao Sr. Primeiro-Ministro que pudesse ter também atenção a estas 3 situações que me parecem importantes e que nos ajudariam também a melhorar também a nossa qualidade de vida. Por sua vez, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro sublinhou a importância das novas unidades de saúde em Rio de Couros e Caxarias, apontando que, embora sirvam populações relativamente pequenas, são essenciais para garantir cuidados de saúde próximos das residências dos cidadãos. De facto, a vida diária, cotidiana das portuguesas e dos portugueses passa muito mais por empreitadas, por obras, por serviços como aqueles que nós hoje aqui, enfim, inauguramos e visitamos, do que pelas conversas que muitas vezes têm nas televisões, nos jornais, nas rádios, no espaço público. Isto não desmerece aquilo que se lá passa, mas de facto às vezes há uma grande diferença entre isso e aquilo que depois do terreno é o pulsar da sociedade, é a expressão dos anseios, das necessidades, também das oportunidades, das obras boas, daquilo que se faz bem um pouco por todo o país. E por isso, quando houve esta oportunidade de poder cá vir, eu fiquei naturalmente satisfeito por estarmos a falar de unidades de cuidados de saúde de proximidade, por estarmos a falar de uma junta de freguesia, o expoente máximo da proximidade no contexto político-administrativo, por estarmos a falar da cobertura do território em termos de oferta daquilo que é um serviço essencial, o serviço de saúde, e também o serviço de acompanhamento, que são aqueles que muitas vezes são disponibilizados pelas juntas de freguesia. Em particular, a circunstância de, quer em Rio de Couros, quer agora aqui em Caxarias, nós estamos a falar de unidades de saúde que são, no fundo, extensões de saúde, que servem uma quantidade relativamente limitada de cidadãos, mas que evitam que eles tenham de deslocar muitos quilómetros, com todos os inconvenientes que isso traz às suas vidas, que pode oferecer uma resposta perto de casa, que quando não está assim tão perto, agrava o próprio problema de saúde, muitas vezes, mas sobretudo agrava a preocupação, agrava o sentimento de tranquilidade das pessoas, que é uma coisa que se fala pouco. A prestação de cuidados de proximidade, aos mais variados níveis,
estejamos a falar de saúde, podíamos estar a falar de educação, podíamos estar a falar de segurança. Não é apenas aquilo que oferecem diretamente, é aquilo que está também presente no ambiente, na atmosfera, se quiserem, coletiva e individual de cada cidadão. Por isso eu gosto muito da expressão de olhar para as minhas funções, para as nossas responsabilidades no governo e dizer que estamos a tratar da vida de todos, olhando para a vida de cada um. Estamos a olhar para aquilo que é de todos, para aquilo que é o país, para aquilo que é o coletivo, mas estamos a olhar e a atender à circunstância de cada uma das pessoas. Pessoas, muitas vezes, como é o caso aqui também, que já estão numa fase um pouco mais adiantada das suas vidas, apenas e só porque já estão aposentadas, já deixaram de estar na vida ativa, mas ainda têm uma vida muito preenchida e nós queremos que tenham, com saúde, com tranquilidade, muitas vezes fugindo a um fenómeno que é muito preocupante e impactante, que é a solidão. E isto pressupõe esta proximidade, isto pressupõe este sentido coletivo, isto pressupõe que naquilo que é mais fundamental no dia-a-dia, o Estado não deixe de estar presente. E por isso, Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Sr. Presidente da Câmara, nós vemos no vosso trabalho um contexto de parceria para podermos servir as mulheres e os homens que vivem nestes territórios, no caso destas duas freguesias, e que têm exatamente os mesmos direitos de todos os outros que estão muitas vezes mais perto dos grandes centros, onde esta resposta também é mais próxima. Depois dizer que no caso da saúde nós efetivamente temos vindo a procurar incrementar um princípio que nem devia ser discutido com toda a franqueza. Não quer dizer que nós não estejamos abertos à discussão, estamos muito abertos à discussão. Mas acho que já chegámos a um ponto onde não vale a pena perder muito tempo. Sinceramente, o princípio de que os cidadãos devem estar à frente de qualquer outra preocupação, nomeadamente preocupação de natureza ideológica. Não há ideologia quando trata de servir o cidadão. Há serviço ao cidadão. Eu estive naquela pequena, das mais pequenas do país, seguramente, unidade de saúde de Rio de Couros, onde está uma enfermeira em permanência e onde está um médico aposentado que dá hoje 20 horas do seu esforço de trabalho, ao abrigo de um projeto, o projeto Bata Branca, de que eu falei até muitas vezes antes de ser Primeiro-Ministro, portanto estou muito à vontade para falar disso, que é um projeto que junta a Unidade Local de Saúde e, através dela, no fundo, a Administração Central, o Ministério da Saúde, a sociedade civil, a instituição social, no caso a Santa Casa da Misericórdia, e o município. E junta para quê? Junta porque na impossibilidade circunstancial que temos de não ter oferta de médicos, de não ter oferta de recursos humanos, podemos aproveitar aquilo que há na sociedade de capacidade instalada, podemos chamar, podemos acolher dentro do Serviço Nacional de Saúde e podemos dar uma resposta ao cidadão. Ora, eu, sinceramente, acho que perdem tempo aqueles que se distraem a discutir se isto é mais privado, menos privado, mais social, menos social, mais público, menos público. Isto é o Serviço Nacional de Saúde, mas é sobretudo o serviço ao cidadão, não preso apenas às amarras daquilo que tem que estar fisicamente, tem que estar no recurso humano ligado de maneira, enfim, não ultrapassável ao setor público. Não, a sociedade que nós queremos é esta. É a sociedade que junta o impulso da própria sociedade, uma instituição social, junta os poderes públicos e junta já agora alguém que já não está na vida ativa, que podia estar em casa, mas que, olhando para a necessidade que é ter de servir as pessoas, apesar de tudo, dá uma disponibilidade de parte do seu tempo, no caso, um médico, para poder dar uma resposta a pessoas que, se assim não fosse, teriam de ir de carro, enfim, de comboio dali não podiam, mas de transportes, fossem eles quais fossem, para, da ambulância, com certeza, portanto,
aquilo que tiver à disposição, transportes públicos, transportes individuais, táxis, etc., em busca de uma resposta que ainda assim, se calhar, não tinham a garantia de ser oferecida para o sítio onde se deslocavam. E agora têm uma resposta à porta. E sabem que se tiverem um problema mais grave, podem até sair dali para outra unidade, mais habilitada, e já vão referenciados. E já vão com uma primeira abordagem que os vai tranquilizar. Sinceramente, eu acho que este é um bom exemplo e por isso eu quero aqui felicitar o ADS e felicitar a Câmara Municipal. Isto é um bom exemplo daquilo que nós queremos que seja uma visão coletiva do país para resolver alguns dos problemas que nós temos pela frente. Depois, dizer também que aqui no caso de Caxarias é um bocadinho diferente, é no fundo mudar daquele edifício ali que não tem condições para um edifício que aqui tem todas as condições, mas é também a valorização daquilo que é a mesma necessidade, a mesma resposta que os cidadãos esperam dos poderes públicos. Aqui, de facto, nós já podíamos vir de comboio, até podíamos hoje aproveitar a circunstância de, por 20 euros, adquirirmos um bilhete para andar um mês inteiro e podermos vir quer do Porto ou do Norte, como eu vim, quer de Lisboa, para onde vou, enfim, também temos aqui mobilidade, porque também aí estamos a falar de proximidade, também aí estamos a falar de sustentabilidade, ter menos poluição, menos taxa de carbono na rua, e termos um transporte que é mais sustentável, que é rápido, que é seguro e que aproxima também as pessoas. E que também aproxima as pessoas das instituições e das respostas de serviços públicos quando elas não estão tão perto. Aliás, uma das reivindicações elencadas aqui pelo Sr. Presidente da Câmara tem precisamente a ver com o transporte ferroviário também. Numa perspectiva que é uma perspectiva de sustentabilidade, de aproximação, de comodidade também, já agora. Também é bom não esquecer isso. Mas, portanto, dizer-vos que é para mim um gosto poder estar aqui, poder expressar este pensamento, que é o pensamento que nós queremos trazer a Portugal de uma forma descomplexada e de uma forma eficiente, gerindo bem os nossos recursos, que não são ilimitados. E os recursos da saúde são recursos, hoje, de uma dimensão que é, enfim, muito, muito relevante, e que nós temos a obrigação de transformar, nós temos a obrigação, todos, a começar pelo Governo e pelo Primeiro-Ministro, que assume essa responsabilidade, aqui, muito em ligação com o Sr. Ministro da Saúde. Nós temos de transformar os 16,8 mil milhões de euros que investimos na saúde, no orçamento do Estado no próximo ano, são quase 17 mil milhões de euros. Isto tem de ser transformado em cuidados de saúde acessíveis e efetivos às pessoas. É demasiado dinheiro, é demasiado esforço financeiro para não se fazer repercutir em melhores serviços. Nós temos de conseguir fazer isso e nós estamos empenhados em fazer isso. Sabendo nós a pressão que há, sabendo nós a incompreensão que também há, sabendo nós que ao longo dos últimos anos esta verba foi sucessivamente aumentando e a sensação de que o serviço ia piorando e muitas vezes do ponto de vista efetivo, não era só a sensação, era mesmo do ponto de vista efetivo, estar a acontecer na vida das pessoas. Por isso nós cá estaremos para reforçar as instalações físicas, sem as quais não há também bons cuidados, bom tratamento. Uma das coisas mais, talvez a mais interessante, não levem a mal, que eu levei, não levem a mal todos que intervieram e falaram comigo ao longo da manhã, mas uma das coisas mais interessantes que eu ouvi no médico ali em Rio de Couros foi ele dizer que ele vive em Tomar. Eu perguntei-lhe onde é que ele vivia, ele vive em Tomar, e ele respondeu, quase ninguém notou, mas ele respondeu: eu vim para aqui por causa das condições que isto tem. É uma coisa, de facto, fantástica. Um médico aposentado que vive num centro urbano e que se predispõe para vir para uma pequena freguesia, para enfim, uma unidade de saúde mínima do ponto de vista físico, mas nova, portanto com condições, e, no fundo, dizer que eu só estou disponível porque tenho essas condições. O que quer dizer que os médicos, entre outros profissionais, mas os médicos em particular,
não procuram, ao contrário do que as pessoas pensam muitas vezes, apenas uma valorização remuneratória. Procuram também boas condições de trabalho. As condições de trabalho são fundamentais para que as pessoas se sintam bem. Nomeadamente, no caso, alguém que já está aposentado, não é? E que, portanto, não tem obrigação de voltar a trabalhar. Só trabalha porque quer dar esse contributo. Claro, tem que ter uma retribuição por isso, e tem. Mas, portanto, só para te dizer-vos que as instalações físicas são importantes. Nós não temos dinheiro para tudo, mas estamos, ainda avançámos, faz hoje 2 semanas, creio eu, que lançámos a empreitada do Hospital Todos os Santos em Lisboa. Eu já disse que temos outras prioridades, nomeadamente o Hospital do Oeste, o Hospital de Barcelos, o Hospital do Algarve, um projeto com mais de 20 anos que nós temos mesmo de tirar do papel. Temos em construção mais 20 unidades de saúde, temos também outros programas que são necessários para, como aqui disse há pouco o Sr. Presidente da Câmara, tirar a pressão sobre os grandes hospitais, nomeadamente a hospitalização domiciliária, que é um conceito relativamente recente, mas que pode promover também algum desanuviamento das unidades hospitalares, e aprofundar outras tecnologias que hoje temos à nossa disposição, nomeadamente digitais, que podem ajudar a dar algumas respostas, algum enquadramento de proximidade às necessidades das pessoas, retirando-as muitas vezes da pressão física sobre os grandes equipamentos. E é, portanto, neste contexto, caras e caros amigos, que eu aqui me encontro com esperança e com foco. Quem está hoje a assumir responsabilidades no país tem que ter estas 2 características. Tem que ter esperança que as coisas se conseguem resolver. Não é todas, nem é tudo ao mesmo tempo, mas nós temos capacidade. Está mostrado, nós temos capacidade. Estas coisas acontecem. Eu não sonhei, eu estou aqui mesmo, não é? Esta junta de freguesia, hoje, que está a ser inaugurada, não existia no passado. Começa a existir a partir de agora. Aquela unidade de saúde, a mesma coisa. Nós temos capacidade e temos capital humano, temos pessoas, temos é que as atrair e temos que as reter, dando-lhes condições, valorizando as suas carreiras. No caso da saúde, que foi o primeiro grande dossiê a que nos dedicámos desde o início, que é um dossiê difícil. Nós estamos com falta de médicos e de enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. Nós temos de valorizar as suas carreiras, valorizar os seus ambientes de trabalho, para que eles possam sentir-se suficientemente atraídos para ficar cá. Mas, dizia eu, é preciso ter essa esperança e é preciso também ter foco. É preciso não perder muito tempo naquilo que é mais secundário. Não estou a dizer que não é importante, é mais secundário, não é prioritário. E temos que nos concentrar naquilo que é mais prioritário, naquilo que deve, no fundo, concentrar a nossa energia. E é um bocadinho nesse contexto, dizia eu há pouco, que nós aqui estamos, aproveitando aquilo que a sociedade tem para nos dar. Este projeto que o Sr. Presidente da Câmara também aqui mencionou, da possível criação de uma unidade de saúde familiar de modelo C aqui em Orem, e eventualmente com o alto patrocínio da Câmara Municipal, ou a participação, não me quero intrometer nisso, isso é uma coisa que compete ao poder local decidir, é mais uma das formas de nós podermos potenciar a complementaridade da capacidade instalada no setor público, no setor social e no setor privado, ao abrigo da gestão eficiente dos dinheiros públicos e ao abrigo do serviço ao cidadão. E, portanto, estimulo a Câmara Municipal a poder aprofundar, com o Ministério da Saúde, com todas as entidades, o aprofundamento dessa modalidade. Quanto às questões de acessibilidades, não são desconhecidas, como sabe, não é de agora que me as transmite, embora agora tenha sido a primeira ocasião de o fazer, investido eu nesta missão. Nós estamos também aí a fazer um esforço grande e a tentarmos, enfim, programar a execução dos investimentos que estão adiados já há algum tempo, com vista a poder ter um desenvolvimento harmonioso do país. Eu termino mesmo dizendo-vos que eu ontem, numa outra veste, falei de uma questão que tem a ver com a valorização urbanística
e a coesão territorial que é preciso fazer em territórios de alta densidade. Ontem falei de Lisboa, estava em Braga, falei de Lisboa, hoje estou em Orem, podia falar do Porto, ou podia falar de Aveiro, ou mesmo de Braga, onde estava ontem, mas nós falamos muitas vezes dos territórios de baixa densidade. Nós não podemos deixar de falar de uns só para falar dos outros, e é isso que eu quero aqui assinalar agora que queria terminar estas palavras. Os territórios de baixa densidade precisam de acessibilidades, precisam de serviços públicos, precisam de dinâmicas socioeconómicas para poderem dar emprego, porque o emprego é a única coisa que gera a possibilidade das pessoas ficarem e das pessoas se fixarem no território. Se não houver atividade económica e emprego, esqueçam, porque a trajetória de envelhecimento e de despovoamento serão incontornáveis. Eu não digo que elas vão ser completamente erradicadas, porque esses movimentos são muito difíceis hoje de suster, mas podem pelo menos ser muito mais diminutas no seu impacto se nós tivermos essa capacidade. Agora, não é por termos essa preocupação que nos podem agora, inibir de olhar também para a outra, que é para os grandes centros urbanos, onde há muita gente, e muita gente que muitas vezes vive em piores condições de vida do que aquelas que habitam noutros territórios. Esta visão integrada, que trata o que é urbano do que não é urbano, que trata o litoral como trata o interior, que trata o público, o social e o privado em conjugação, creio eu, é a forma de nós podermos, a breve prazo, dar mais qualidade de vida aos cidadãos, dar mais esperança a este país e dar, sobretudo, uma conjuntura em que os filhos de Portugal não tenham de emigrar para poderem ter uma vida perto das suas famílias e dos seus amigos.